A vida de Júlia e Carlos era marcada por uma rotina pacata. Casados há quase uma década, os dois pareciam um casal perfeito aos olhos dos outros. No entanto, tudo começou a desmoronar quando Carlos foi diagnosticado com uma doença degenerativa rara. O tratamento era caro e demorado, o que causou uma reviravolta completa na vida do casal. Júlia, uma mulher ambiciosa e acostumada ao luxo, logo começou a sentir o peso da situação. O sofrimento diário ao ver seu marido definhando, aliado ao desgaste emocional e financeiro, fez com que ela começasse a repensar suas escolhas de vida. Ela se questionava: por que isso está acontecendo comigo? Um pensamento que logo se transformaria em uma decisão trágica. Com o tempo, Júlia começou a se afastar de Carlos emocionalmente. O peso da responsabilidade em cuidar de alguém doente a sufocava. Cada vez que olhava para Carlos, tudo o que via era o futuro sombrio que a aguardava. Ela começou a planejar sua fuga. Pensava em como seria sua vida sem ele, livre das responsabilidades, retomando sua liberdade. Na calada da noite, sem avisar, Júlia fez as malas e partiu. Deixou apenas uma carta fria sobre a mesa da cozinha, dizendo que não aguentava mais e que precisava pensar em si mesma. Carlos acordou na manhã seguinte, fraco e desorientado, e ao ver a carta, percebeu que a mulher com quem havia dividido sua vida o havia abandonado no momento em que mais precisava dela. A dor física de Carlos não se comparava ao vazio que tomou conta de seu coração ao perceber que estava sozinho. A mulher que jurara estar ao seu lado, na saúde e na doença, havia quebrado seu juramento. Os dias seguintes foram sombrios. Ele não tinha mais forças para lutar, tanto contra a doença quanto contra a solidão. Amigos e familiares tentaram ajudá-lo, mas o impacto do abandono de Júlia era devastador. Sua saúde deteriorava-se rapidamente e ele já não acreditava mais em uma recuperação. Contudo, Carlos era teimoso. Mesmo no fundo do poço, ele decidiu que, de alguma forma, seguiria em frente. Não por Júlia, mas por si mesmo. Ele não iria deixar que a doença e o abandono fossem seu fim. Carlos começou a perceber que, se quisesse sobreviver, precisaria de algo além da medicina. Ele precisaria de esperança e, por mais difícil que fosse, começou a trabalhar em sua própria recuperação. A força que ele encontrou dentro de si o surpreendeu. Carlos decidiu que não seria vítima de sua condição nem do abandono cruel de Júlia. Passo a passo, ele começou a se reerguer. Ele passou a fazer sessões de fisioterapia, buscou ajuda psicológica e, aos poucos, foi reconstruindo sua autoestima. A jornada era árdua, mas cada pequeno progresso significava uma vitória para ele. O homem que Júlia abandonara estava se transformando em alguém mais forte do que nunca. Júlia, por outro lado, parecia ter seguido em frente. Com o tempo, ela se envolveu com outra pessoa, um homem rico que parecia oferecer o conforto e o luxo que ela tanto desejava. Para Júlia, a vida estava perfeita novamente. Ela não precisava mais lidar com a dor e a doença de Carlos. Ela havia enterrado seu passado com ele e começava a imaginar um futuro brilhante. Festas, viagens e uma vida de luxo preencheram seus dias. Contudo, por mais que tentasse afastar os pensamentos, vez ou outra, ela se pegava pensando em Carlos. O que teria acontecido com ele? Ela não podia evitar a sensação de que algo importante havia ficado para trás. Enquanto Júlia aproveitava sua nova vida, Carlos continuava sua jornada de superação. A dor física ainda estava presente, mas ele havia aprendido a controlá-la. Aos poucos, sua condição estabilizou. O homem que antes dependia de Júlia para tudo, agora estava redescobrindo sua independência. Ele se aproximou de pessoas novas, encontrou amigos que o apoiavam e até começou a trabalhar em um projeto pessoal que sempre havia deixado de lado devido à correria da vida: escrever.
Suas palavras, carregadas de dor e superação, começaram a ressoar com muitos. Carlos estava se reinventando de maneiras que nunca imaginou. O projeto de escrita de Carlos começou a tomar proporções inesperadas. Seus textos, que inicialmente eram apenas um desabafo pessoal, ganharam notoriedade nas redes sociais. Ele passou a compartilhar sua história de superação e, logo, milhares de pessoas estavam acompanhando sua jornada. A vulnerabilidade e força com que Carlos narrava sua vida tocava profundamente aqueles que o liam. Ele começou a receber convites para palestras, entrevistas e eventos. O homem que um dia fora abandonado e esquecido agora estava inspirando outros a não desistirem, independentemente das dificuldades que enfrentassem. Sem que percebesse, sua vida estava tomando um rumo totalmente novo. Enquanto Carlos subia, a vida de Júlia começava a desmoronar. O homem rico com quem ela estava envolvida mostrou-se infiel e desonesto. Os luxos que tanto a atraíam rapidamente se transformaram em uma gaiola dourada, e ela começou a perceber que estava presa em um relacionamento vazio. As festas e viagens já não traziam a alegria de antes. Cada vez mais, ela sentia o peso da solidão, o vazio que tentava preencher com coisas materiais. E, mais uma vez, a lembrança de Carlos voltou a assombrá-la. Será que ele havia sobrevivido? Como ele estaria? Essas perguntas a perseguiam. Anos se passaram até que o destino, com sua ironia cruel, colocou Carlos e Júlia frente a frente novamente. Ela, agora sozinha e desgastada pelas escolhas erradas, mal podia acreditar no que via. Carlos estava em um evento de grande prestígio como palestrante principal, e seu nome brilhava em luzes. Ele não era mais o homem frágil que ela havia deixado para trás. Ele havia se transformado em uma figura de respeito e admiração. Quando seus olhos se encontraram, Júlia sentiu uma onda de arrependimento avassaladora. Ela se aproximou lentamente, mas a vergonha a consumia. O que diria? Como pedir desculpas por algo tão imperdoável? Quando finalmente se aproximou de Carlos, Júlia quase não conseguia falar. Ele a olhou com surpresa, mas sem o rancor que ela esperava. Carlos havia mudado tanto que parecia um estranho. Ela começou a pedir desculpas, explicando como estava arrependida por tudo o que fizera. Mas Carlos, sereno, apenas escutava. Quando ela terminou, ele respondeu calmamente: "Eu já te perdoei há muito tempo." Aquelas palavras, tão simples e inesperadas, atingiram Júlia como um golpe. Júlia ficou em silêncio após ouvir as palavras de Carlos. O alívio por ser perdoada deveria ser imediato, mas ela não sentiu isso. Pelo contrário, uma dor profunda tomou conta de seu coração. Ela percebeu que o perdão de Carlos não significava que tudo voltaria a ser como antes. Na verdade, ele havia seguido em frente e não precisava mais dela. Carlos havia encontrado a paz e a superação que tanto buscava, enquanto ela estava presa em um ciclo de arrependimento. Júlia tentou segurar as lágrimas, mas a realidade bateu forte. Ela não teria outra chance com ele. O que mais doía era que, embora ele a tivesse perdoado, Carlos não parecia mais se importar. Carlos, por sua vez, havia realmente encontrado um novo propósito. Ele dedicava seu tempo a causas sociais, ajudando outras pessoas que enfrentavam doenças e situações difíceis. Além disso, seus livros de autoajuda e palestras se tornaram um sucesso, tocando a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo. Seu nome era associado à superação e resiliência, e ele era visto como uma inspiração. Tudo o que havia sofrido, todo o abandono, havia se transformado em força e motivação. Ele não guardava ressentimento por Júlia, mas não havia espaço para ela em sua vida agora. Seu foco estava em ajudar os outros e continuar sua jornada pessoal. Júlia, ao perceber que Carlos não mostrava interesse em reatar qualquer tipo de relação com ela, tentou argumentar.
Eu mudei, Carlos. Aprendi com meus erros, disse com a voz trêmula. No entanto, as palavras dela pareciam não ter mais efeito sobre ele. Carlos a olhou com compaixão, mas sem qualquer resquício do amor que um dia sentira. Eu sei que você mudou, Júlia. E eu também mudei. Mas não podemos voltar ao que éramos. Meu caminho agora é outro. Essas palavras pesaram no ar como uma sentença final. Para Júlia, aquilo foi como uma rejeição devastadora. Ela nunca imaginou que, um dia, o homem que ela havia abandonado não teria mais espaço para ela. Enquanto observava Carlos se afastar, Júlia foi inundada por lembranças de seu passado com ele. Lembrou-se dos momentos bons, das risadas, das viagens que fizeram juntos e até dos pequenos gestos de carinho que ele sempre teve por ela. Lembrou-se também do momento em que decidiu partir, acreditando que estaria trocando um futuro de sofrimento por uma vida melhor. Agora, ao vê-lo bem-sucedido e mais forte do que nunca, ela se questionava se teria feito a escolha certa. Como eu pude ser tão egoísta, pensou, sentindo o peso de suas decisões. A vida não havia sido gentil com ela, e o arrependimento a consumia. Mas o destino ainda tinha uma última surpresa para Júlia. Algum tempo depois desse encontro, ela recebeu uma carta inesperada. Era de uma advogada que representava Carlos. No documento, estava explicado que Carlos havia feito uma doação considerável em nome dela para uma instituição de caridade que apoiava pacientes com doenças degenerativas, a mesma condição que ele havia enfrentado. O gesto deixou Júlia em choque. Carlos não apenas a havia perdoado, mas também a incluiu em sua missão de ajudar outros. No fundo, esse era o segredo que ela nunca soubera. O coração de Carlos sempre fora generoso, e ele ainda queria que ela fizesse parte de algo maior, mesmo que seus caminhos não mais se cruzassem. Júlia sentiu um misto de surpresa e confusão ao ler a carta da advogada. A generosidade de Carlos não era algo que ela esperava. O fato de ele ter feito uma doação em nome dela para uma instituição que ajudava pacientes com a mesma doença que ele enfrentara era um gesto de compaixão. No entanto, ela não sabia como se sentir. Parte dela acreditava que isso era uma forma de ele se distanciar emocionalmente, de mostrar que ela era apenas mais uma página virada em sua vida. Mesmo assim, o gesto parecia grandioso demais para ser simplesmente indiferente. Mas por que ele não a procurou diretamente? Por que ela ainda estava à margem da vida dele? Enquanto tentava entender o que Carlos realmente queria dizer com essa doação, Júlia sentia uma angústia crescente. Ser incluída em algo tão nobre a fazia sentir-se ainda mais indigna. A carta parecia um lembrete constante de que, enquanto Carlos havia se transformado em uma pessoa melhor, ela continuava estagnada, presa ao arrependimento e às suas escolhas egoístas. Ela se perguntou se algum dia poderia encontrar paz consigo mesma, ou se estava condenada a viver sob a sombra de suas decisões do passado. No fundo, a carta, em vez de oferecer algum tipo de consolo, parecia aumentar o vazio dentro dela. Com o passar dos dias, Júlia foi tomada por um sentimento crescente de desespero. Ela sabia que não poderia continuar vivendo daquela maneira, mas também não sabia como sair desse ciclo de arrependimento e autopiedade. As memórias de sua decisão de abandonar Carlos para buscar uma vida melhor assombravam cada um de seus pensamentos. O que na época parecia uma escolha racional agora era visto como o maior erro de sua vida. Ela começou a questionar se sua própria vida tinha algum propósito. Afinal, qual era o sentido de viver se ela havia desperdiçado a única chance de ser feliz ao lado de alguém que a amava verdadeiramente? Apesar de seu sofrimento, Júlia decidiu tentar alcançar Carlos de novo. Ela escreveu uma carta sincera, explicando seus sentimentos, arrependimentos e o desejo de encontrar um caminho para se redimir. No entanto,
Dias se passaram e não houve resposta. Carlos não a procurou, não fez menção de querer reatar qualquer tipo de relacionamento. Para Júlia, o silêncio de Carlos era ensurdecedor. Ela percebeu que ele havia seguido em frente, de uma maneira que ela não conseguia, e esse sentimento de impotência a devorava por dentro. Ela desejava, mais do que tudo, uma oportunidade de consertar as coisas, mas sabia que não havia mais volta. Sem conseguir avançar na vida, Júlia começou a se isolar cada vez mais. Ela evitava contatos sociais, não procurava novos relacionamentos e não sentia vontade de se abrir com ninguém. Sua vida, antes cheia de expectativas de sucesso e felicidade, havia se tornado uma rotina solitária e amarga. A doação feita por Carlos em seu nome, que deveria ser um ponto de luz, apenas a lembrava de que ele havia encontrado redenção, enquanto ela continuava no fundo do poço emocional. As noites eram longas e frias, e os dias pareciam passar sem sentido. A solidão era o único companheiro constante que restava para ela. Certo dia, enquanto caminhava sem rumo pela cidade, Júlia o viu. Carlos estava em um café com um grupo de pessoas, rindo e conversando animadamente. Ele parecia feliz, mais feliz do que ela jamais se lembrava de tê-lo visto. Ela parou do outro lado da rua e o observou por alguns minutos. Vê-lo tão à vontade, cercado de amigos, fez com que ela sentisse um aperto no peito. Ele havia seguido em frente de verdade. Júlia, por sua vez, estava paralisada, incapaz de deixar o passado para trás. Incapaz de se aproximar dele, ela simplesmente observou, antes de se virar e caminhar de volta para o seu mundo solitário. Após ver Carlos tão feliz e realizado, o peso das escolhas de Júlia se tornou insuportável. Ela sabia que, por mais que tentasse, jamais conseguiria retomar a vida que abandonou. Carlos havia se transformado em uma pessoa completamente diferente, e ela havia permanecido a mesma, afundada em arrependimento e culpa. Cada vez mais, Júlia começou a se distanciar de tudo ao seu redor. Sua vida era uma sucessão de dias vazios e noites insones, onde os pensamentos sobre o passado a consumiam. Ela se perguntava se algum dia conseguiria escapar desse ciclo de autopunição. Júlia começou a perder o interesse por tudo. Ela abandonou seu trabalho, afastou-se dos poucos amigos que ainda tinha e passou a viver reclusa. As lembranças de seu erro, o abandono de Carlos, a doação inesperada e o sucesso que ele alcançara enquanto ela afundava mais e mais em sua própria infelicidade, eram como um fantasma que a assombrava a cada minuto. A vida parecia não ter mais sentido. Todos os seus esforços de redenção pareciam inúteis. Júlia já não se via como alguém digno de qualquer tipo de felicidade, e o arrependimento era uma constante companheira. Desesperada, Júlia começou a se entregar a comportamentos autodestrutivos. Ela parou de se cuidar, perdeu o contato com a família e se afundou em hábitos nocivos. A cada dia que passava, a imagem de Carlos e de sua própria ruína a consumia por completo. Sua vida estava desmoronando e ela já não tinha forças para lutar. Toda a esperança de um dia consertar seus erros parecia distante e o vazio emocional crescia a cada momento. Ela não sabia mais quem era e a sombra do que fez no passado a impedia de se ver de outra maneira. A saúde de Júlia começou a deteriorar. Tanto física quanto mentalmente, ela estava em declínio. Amigos antigos tentaram ajudá-la, mas ela se recusava a aceitar. Júlia estava presa em seu próprio sofrimento e parecia determinada a pagar por seus erros. Tudo o que ela queria era escapar da dor de existir. Os dias tornaram-se uma borrasca de tristeza, e Júlia se perguntava constantemente como sua vida havia chegado a esse ponto. Ela se lembrava da mulher que um dia fora, cheia de expectativas e sonhos, e a comparava com a pessoa que havia se tornado.
Júlia acordou em uma manhã fria, sentindo-se mais fraca do que nunca. O espelho a refletia como uma sombra do que ela fora. Olhos fundos, cabelos desgrenhados e uma expressão que carregava o peso de anos de arrependimento. Um telefonema inesperado quebrou o silêncio daquele dia. Era de um antigo amigo, alguém que soubera do seu estado e estava preocupado. Ele lhe pediu para procurar ajuda, implorando para que não se deixasse consumir completamente pela culpa. Porém, Júlia apenas agradeceu e desligou, sem forças para sequer considerar o que ele havia dito. No fundo, ela sabia que estava próxima do fundo do poço e não havia ninguém que pudesse resgatá-la, exceto ela mesma, mas já não acreditava nisso. Semanas se passaram desde aquela ligação. Júlia, agora mais isolada do que nunca, recebeu outra mensagem inesperada. Era uma carta do hospital onde Carlos havia sido tratado. A instituição a convidava para uma cerimônia em homenagem aos doadores mais generosos, e seu nome estava entre eles por conta da doação feita por Carlos em seu nome. A cerimônia seria transmitida ao vivo, e o pensamento de ser vista como uma benfeitora, algo que ela sabia que não era, a encheu de um misto de vergonha e desconforto. No entanto, algo naquela mensagem acendeu uma fagulha de curiosidade. Ela sentiu que, de alguma forma, essa poderia ser uma oportunidade para finalmente encerrar aquele ciclo de dor. Talvez, ao comparecer, ela encontrasse algum tipo de paz. No dia da cerimônia, Júlia se vestiu da melhor maneira que conseguiu. Ela sabia que sua aparência não era das melhores, mas algo dentro dela dizia que precisava estar lá. Quando chegou ao evento, sentiu-se completamente deslocada. Rodeada por pessoas felizes, celebrando suas contribuições, Júlia se sentia uma impostora. Mas então, no meio da cerimônia, algo inesperado aconteceu. O nome de Carlos foi mencionado como um dos maiores doadores daquele ano. Ao lado de seu nome estava o de Júlia. Todos os olhares se voltaram para ela, e Júlia sentiu o peso da vergonha a dominando. As palmas ecoavam ao seu redor, mas tudo o que ela podia pensar era em como sua vida havia se tornado um ciclo interminável de mentiras e arrependimento. Depois da cerimônia, enquanto todos se dispersavam, Júlia sentiu uma presença familiar. Ao se virar, lá estava Carlos, olhando-a diretamente nos olhos. Ele parecia diferente, mais saudável, mais confiante, quase irreconhecível. Seu olhar era sereno, sem qualquer resquício de rancor. Júlia congelou, incapaz de dizer qualquer coisa. Ela havia imaginado esse encontro tantas vezes, mas agora que estava diante dele, todas as palavras fugiram de sua mente. Carlos foi o primeiro a falar, cumprimentando-a educadamente. A conversa que se seguiu foi fria e distante, mas para Júlia, cada palavra era uma faca cravada em seu coração. Ele parecia tão distante, como se a vida deles juntos fosse uma lembrança distante e insignificante. Durante a breve conversa, Carlos mencionou algo que pegou Júlia completamente desprevenida. Ele contou que a doação que fizera em nome dela havia sido uma forma de fechar o ciclo do que eles tiveram. No entanto, ele também revelou algo devastador. Carlos estava casado novamente, com uma mulher que o apoiara durante os momentos mais difíceis de sua vida. Ao ouvir isso, Júlia sentiu um nó se formar em sua garganta. A realidade de que ele realmente havia seguido em frente, construído uma nova vida e encontrado felicidade com outra pessoa, foi um golpe do qual ela não estava preparada para lidar. Tudo o que restava a ela agora era o vazio de suas próprias escolhas. As palavras de Carlos ecoavam na mente de Júlia enquanto ela voltava para casa. Ela havia perdido tudo: o amor de sua vida, a chance de redenção e agora até mesmo a esperança de um possível recomeço. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, ela desabou em lágrimas como nunca antes. Era o fim de qualquer ilusão que ela ainda pudesse ter de reconquistar Carlos
ou de consertar o passado. Ele estava feliz, enquanto ela estava presa em um ciclo interminável de arrependimento e autopunição. Pela primeira vez em muito tempo, Júlia sentiu que não havia mais motivo para continuar lutando. Semanas se passaram desde o encontro com Carlos, e Júlia mal conseguia se levantar da cama. A depressão havia tomado conta de sua vida por completo. No entanto, em uma manhã chuvosa, ela recebeu uma visita inesperada. Era a nova esposa de Carlos. A mulher, aparentemente gentil e compassiva, queria conversar com Júlia. Embora relutante, ela concordou em receber a visita. Durante a conversa, a nova esposa de Carlos revelou que sabia tudo sobre o passado deles e que, surpreendentemente, não guardava nenhum ressentimento. Ela apenas queria que Júlia soubesse que Carlos havia encontrado paz, algo que ele nunca teria alcançado se ela não tivesse partido. Essas palavras, no entanto, não foram o consolo que Júlia esperava. A nova esposa de Carlos continuou, revelando algo ainda mais devastador. Carlos estava gravemente doente novamente, e a condição que ele enfrentava desta vez era terminal. Ele não queria que Júlia soubesse, pois acreditava que ela já havia sofrido o suficiente com as escolhas que fizera. Ao ouvir isso, Júlia sentiu uma onda de desespero a consumir. Carlos estava morrendo e ela havia perdido a última chance de estar ao lado dele. A nova esposa pediu a Júlia para respeitar os desejos de Carlos e deixá-lo em paz, mas algo dentro dela gritava que ela precisava vê-lo uma última vez. Ela não podia deixar que as coisas terminassem assim. Júlia passou dias atormentada pela notícia da condição de Carlos. A ideia de que ele estava morrendo sem que ela pudesse se despedir era insuportável. Embora soubesse que sua presença poderia causar mais dor do que alívio, ela não conseguia se convencer a ficar longe. Decidida, Júlia tomou a difícil decisão de visitar Carlos em sua casa, sem avisar ninguém. Quando chegou lá, foi recebida por uma atmosfera de paz, completamente diferente do caos emocional que ela carregava. Ao bater na porta, sentiu o peso do que estava prestes a fazer. Ela sabia que aquela poderia ser sua última chance de fechar o ciclo, mas também temia o que encontraria. Quando a porta se abriu, foi Carlos quem a recebeu, com um olhar de surpresa misturado com exaustão. Ele parecia mais frágil do que a última vez em que se encontraram, e Júlia soube imediatamente que o tempo dele estava se esgotando. Sem palavras, Carlos a convidou para entrar. Eles se sentaram em silêncio por alguns minutos até que Júlia finalmente rompeu o silêncio, pedindo perdão por tudo. Carlos, em um tom sereno, disse que já havia a perdoado há muito tempo. No entanto, o que ele disse a seguir partiu o coração de Júlia. O que me machucou não foi o que você fez, mas o que você perdeu ao fazer isso. Você perdeu a si mesma. Aquelas palavras ficaram ecoando na mente de Júlia enquanto ela se despedia de Carlos pela última vez. Ele havia perdoado, mas ela sabia que jamais se perdoaria. Júlia saiu da casa de Carlos sentindo um misto de alívio e desespero. Ele a havia perdoado, mas a culpa que carregava parecia cada vez mais pesada. Ela não conseguia deixar de pensar no que ele disse. Você perdeu a si mesma. Essas palavras penetraram fundo e, pela primeira vez, Júlia percebeu que todo o sofrimento que causou a Carlos também foi infligido a si mesma. As escolhas que ela fez, o abandono e as mentiras, a deixaram vazia, sem identidade. Tudo o que ela tinha agora era o arrependimento. Nos dias que se seguiram, Júlia tentou encontrar uma maneira de seguir em frente. Ela se perguntou se ainda poderia se redimir, se existia alguma forma de reconquistar a paz que tanto ansiava. Ela começou a escrever uma longa carta para Carlos, explicando tudo o que sentia, tudo o que jamais teve coragem de dizer em voz alta. A carta era um pedido desesperado de desculpas, mas também uma confissão de sua fragilidade.
Ela queria que ele soubesse que, embora o tivesse abandonado, nunca deixou de amá-lo. No entanto, quando terminou a carta, descobriu que não havia mais tempo. Pouco antes de enviar a carta, Júlia recebeu a notícia que tanto temia. Carlos havia falecido durante a noite. O choque foi imenso e a sensação de perda foi esmagadora. Ela havia perdido a última chance de se despedir, de pedir desculpas de forma sincera. Tudo o que lhe restava era a carta em suas mãos, palavras que ele jamais leria. Desesperada, Júlia guardou a carta em uma gaveta, incapaz de se desfazer dela. Era o último resquício de um amor que ela própria havia destruído. Agora, ela sabia que carregaria a dor e o arrependimento para o resto de sua vida. Júlia foi ao funeral de Carlos, permanecendo nas sombras, sem se aproximar da família ou amigos. Ela se sentia como uma intrusa, alguém que não tinha mais o direito de estar ali. O caixão foi baixado e o silêncio que pairava no ar refletia o vazio dentro dela. Ver Carlos ser enterrado foi o golpe final. Naquele momento, ela compreendeu que tudo havia acabado de verdade. Não havia mais segundas chances, nem palavras que pudessem ser ditas. Seu maior medo havia se concretizado. Carlos partiu e ela nunca mais teria a oportunidade de consertar os erros do passado. Semanas após o funeral, Júlia recebeu uma carta do advogado de Carlos. Era o testamento. Para sua surpresa, Carlos havia deixado para ela uma pequena parte de sua herança, junto com uma carta que ele escreveu pouco antes de morrer. Na carta, Carlos dizia que, apesar de tudo, ele ainda acreditava que Júlia era capaz de encontrar redenção, mas que isso só seria possível se ela aprendesse a se perdoar. Ele desejava que ela encontrasse a paz que ele havia encontrado antes de partir. Essa última mensagem foi como um soco no estômago. Júlia finalmente percebeu que a única pessoa que precisava perdoar era a si mesma, mas já era tarde demais. O arrependimento que ela carregava não podia mais ser apagado. Mesmo assim, a jornada para se reencontrar estava apenas começando, e ela sabia que o caminho seria solitário.